Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui está o Arduino Uno utilizado nesse projeto, tá certo? E aqui está o sensor de temperatura e umidade DHT22, que está conectado na porta digital 7 do Arduino Uno, certo? E aqui, ó, não é obrigatório, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar para melhorar ainda mais o projeto, esse display OLED transparente com protocolo SPI, tá certo? Que exibe para vocês ou mostra os valores exatos da temperatura e da umidade de determinado local, tá certo? E é claro, com base no que foi dito no título desse vídeo, vamos agora explicar os códigos que vocês precisam ter e utilizar para poder armazenar os dados, ou melhor dizendo, valores da temperatura e da umidade do DHT22 em um arquivo TXT que vocês estejam utilizando no dispositivo de vocês, seja computador ou notebook, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui está o primeiro código que vocês têm que utilizar. E esse código vocês vão ter que baixar no Arduino Uno, tá certo? E é obrigatório ter todas essas bibliotecas aqui para o DHT22 e aqui para configurar o display OLED transparente. Lembrando que ele utiliza protocolo SPI, tá certo? Então é necessário ter essas conexões. MOSI na porta digital 9, CLK na porta digital 10, DC na porta 11, CS na porta 12 e Reset na porta 13, certo? Lembrando que, em alguns casos, o MOSI pode ter o nome DIN em determinado display que utilizar protocolo SPI, tá certo? E aqui, ó, está a função que irá configurar o DHT22. Lembrando que ele tem que ficar conectado o pino de saída do DHT22 tem que ir para a porta digital 7 do Arduino Uno. E aqui você tem que dizer qual é o DHT, porque também existe o DHT11, mas nesse tutorial estamos trabalhando com o 22, tá certo? E aqui tem que utilizar todas essas funções e métodos para poder dar início ao display OLED transparente que utiliza protocolo SPI e aqui para dar início ao DHT22, ok? Lembrando que a cada 1 segundo será atualizado o display OLED transparente, revelando novos valores da temperatura e da umidade em determinado local, certo? E aqui, ó, esse serial print LN vai enviar esses dados aqui, que contém os valores exatos da temperatura e da umidade, tá certo? Lembrando que, como diz no próprio vídeo, serão armazenados em um arquivo TXT que você tem que baixar e deixar salvo em seu computador, ou simplesmente só criar e salvar no seu computador ou notebook, tá certo? Um arquivo TXT. E esse foi só o primeiro passo, tá certo? Aí, tendo baixado esse código, vocês têm que deixar ele em execução, não pode mexer em mais nada. E aqui, ó, Serial Monitor, vocês não podem abrir, tá certo? Aí, tendo terminado de baixar esse código, vamos agora para o código de Java, que será responsável por armazenar em um arquivo TXT, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como podem ver, está o código em Java que será responsável por armazenar os valores da temperatura e da umidade em um arquivo TXT. Lembrando que, como vocês podem ver, essa IDE é a Eclipse, certo? Mas independente de qualquer IDE que você esteja utilizando, algumas bibliotecas assim já vêm instaladas junto com a IDE. Outras você tem que instalar de forma separada ou baixar de forma separada, ok? Incluído, é claro, as bibliotecas que serão responsáveis pela comunicação serial, tá certo? Aí, ó, você tem que fazer o seguinte, tendo terminado de baixar as bibliotecas que não vêm junto com a IDE, vocês têm que fazer o seguinte, ó, vocês têm que vir aqui, certo? E clicar no arquivo onde o código principal está,
criar, ou melhor, clicar com a seta direita do mouse no projeto onde esse código aqui, ó, tá. No projeto onde ele tá certo? Só um minutinho. Aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar no projeto onde o código tá. Aí, vem aqui em Build Path. E aqui, configure Build Path, certo? Aí, vocês têm que adicionar esse jar aqui, tá certo? Que é o que será responsável pela comunicação serial, tá certo? E é claro, também tem esse daqui do MongoDB, mas isso vai ser para uma outra hora, tá certo? E é claro, também é importante lembrar que vocês precisam utilizar o JDK 1.8, que foi o JDK que eu testei, tá certo? Para poder baixar os dados no arquivo TXT, ok? Porque assim, eu testei outras versões do JDK, além da 1.8, mas em todas elas, o jar, que será responsável pela comunicação serial, não funciona, tá certo? Então vamos lá. Aí depois que vocês adicionarem isso, ou melhor, esse jar aqui, rtx.tx, tá certo? Vocês vão clicar em Apply and Close. Ok? Então vamos lá. Aí lembrando, nesse código aqui, independente de qualquer dispositivo que você esteja utilizando, você tem que lembrar que nessa parte aqui, ó, vocês têm que trocar a porta serial, tá certo? Pois bem, o Arduino que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo estava na porta serial com 5, mas quando vocês forem utilizar esse código pela primeira vez, lembre-se de colocar a porta serial em que o Arduino está conectado no dispositivo de vocês, tá certo? E aí, claro, tem que ter alguns desses parâmetros, como 9600, Serial Port Data Bit State, tá certo? E é claro, além dele armazenar no arquivo TXT os valores exatos da temperatura e umidade, também vão armazenar data e hora exata em que eles foram armazenados no arquivo TXT, tá certo? Aí, ó, e tem que ser através dessa função aqui, tá certo? PrintWriter será responsável por pegar um arquivo TXT, tá certo? Lembrando que vocês também precisam colocar não só o nome e o formato do arquivo, tá certo? Como também dizer em qual pasta ou diretório ele está, tá certo? Como vocês podem ver, vocês têm que utilizar isso também. E aqui o outprintln são as funções que vão escrever, ou melhor, armazenar os dados no arquivo TXT, tá certo? E é claro, aqui como vocês viram, o nome é dados do sensor.txt, tá certo? Inclusive eu até deixei aberto esse arquivo, aqui como vocês podem ver, e ele está sem nada ainda, tá certo? Ok? Agora vamos colocar para executar esse código, tá certo? E ver se está realmente funcionando e vai armazenar dados nesse arquivo TXT, tá certo? Então vamos lá, 3, 2, 1, foi. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, ele já conseguiu pegar os valores da temperatura e da umidade utilizando a comunicação serial com o Arduino, tá certo? Só mais um e pronto. Então vamos lá, vamos ver se esses dados realmente, ou melhor, esses valores foram armazenados no arquivo TXT, tá certo? Vamos lá ver. Prontinho. Foram armazenados no arquivo TXT, como vocês podem ver. E aqui está dizendo que foi, por exemplo, no dia 14 de março de 2024, certo? E aqui, ó, como podem ver, foi exatamente nessa data, tá certo? E a hora também está certo, 4h46, ok? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta e se inscreva, compartilha com família, amigos. E até o próximo projeto, tá certo? Obrigado e até mais.